Fala galera do segundo ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá. Isso daqui a gente vai fazer exercício de dever de casa que eu passei na última aula, tá bom? Com um tema aqui relacionado ao que a gente vem dando, que é interferência de onda, ondas harmônicas, o fenômeno das ondas harmônicas, o fenômeno do batimento de ondas, que são fenômenos que acontecem principalmente na interferência de uma direção apenas, tá bom? Esse dever de casa tem exercício bidimensional, tá? Que é a interferência de ondas em duas dimensões, mas eu vou dar mais uma aula teórica em que fala sobre mais um caso da interferência em duas dimensões e eu vou passar mais dever de casa com relação à interferência bidimensional e essa outra aula que eu vou dar. Claro para todos? Então, galera, bora corrigir esse dever aqui. Olha só, o que a gente vai fazer? O vídeo aqui a gente vai estipular mais ou menos um tempo máximo de 30 minutos, ok? Então a gente vai fazer o que dá para fazer dentro desse tempo. O que não der para fazer, eu vou estar disponível nos horários de plantão, tá bom? No horário da aula mesmo, eu estou disponível. Mas quando eu estou disponível na aula para tirar dúvida normalmente da aula anterior, porque não tem como vocês tirarem dúvida da aula que vocês ainda não viram. Então, essa aula que eu estou dando aqui, próxima aula vocês podem tirar dúvida dela, tá bom? Ou se vocês tiverem visto adiantado também, porque eu posto no YouTube antes de disponibilizar lá no Moodle, ok? Então, galera, bora lá. Página 544, esse aqui é todo dever de casa. Página 544 tem 4 questões, 550 mais 3 questõezinhas, ok? E aqui são os exercícios de nível médio, tá? Esse daqui, a página 544, aqueles exercícios ali. Esses outros aqui, a página 550. Ok? Esses daqui é o de nível médio, aqui é os de nível fácil. Nível básico, né, que eu chamei. Que não necessariamente é fácil, mas apenas o essencial da matéria. Então, bora lá. Primeira coisa, questão número 1. A difração de uma onda ocorre quando ela encontra uma fenda cujas dimensões são muito maiores do que o seu comprimento de onda? Errado. Quando um obstáculo ou fenda cujas dimensões sejam da mesma ordem de grandeza de seu comprimento de onda? Perfeito. Mas pode ser menor também que o seu comprimento de onda, ok? É aproximadamente igual ou menor. E pode ser tanto obstáculo ou fenda, tá? Então, galera, resposta à letra B. Questão número 2. Entre dois homens há uma espessa parede de 3 metros de altura. Mesmo assim, eles conseguem conversar. Este fato pode ser explicado pelo fenômeno da... Bem, como a gente está falando de difração, o fenômeno é a difração. Mas imagine o seguinte, se eu tenho duas pessoas aqui, elas conversam... Então, deixa eu botar aqui, vermelho. Elas conversam, olha só, essa daqui vai emitir um som que ela vai atravessar a parede e chegar no ouvido da pessoa. Uma pequena parcela do som só que vai fazer isso. Quase todo o som que essa pessoa escuta não é a parcela do som que atravessou a parede. É a que passou por cima, sofreu difração e chegou no ouvido da pessoa. Tudo bem? Então isso daqui é o que acontece, tá? Então por isso que o fenômeno que explica é a difração. A respeito da luz, podemos afirmar que é uma onda transversal porque ela pode ser polarizada. Sim, é um fato. Só pode ser polarizado ondas transversais, ok? Ondas que não são transversais não podem ser polarizadas. Como a luz pode ser polarizada, esse é um experimento físico que comprova que a luz é uma onda transversal, tá bom? É correto afirmar que as ondas que podem ser polarizadas são transversais. Basicamente, questão 3 e a 4 é a mesma coisa, só que um pergunta a causa, o outro pergunta a consequência do mesmo fato, do mesmo fenômeno. Ok? Só pode ser polarizado que é transversal, toda transversal pode ser polarizada. Beleza? Quando eu falo transversal, estou falando da direção de vibração, tá bom? No caso, eu falo isso porque
A onda mista também tem uma direção de vibração transversal que poderia ser polarizada. Página 550, exercício número 1. Identifique a alternativa que corresponde corretamente a esta questão. Quais as características que duas ondas de mesma frequência precisam ter para que haja interferência destrutiva total? Bem, para que ocorra uma interferência destrutiva, uma precisa estar na crista e a outra precisa estar no vale, e elas vão se encontrar na hora que elas se sobreporem, ou quando a crista que está vindo para um lado se sobrepor com o vale que está indo para o outro, elas vão, uma onda vai tentar puxar a corda para cima, outra onda vai tentar puxar a corda para baixo, e nenhuma dos dois vai acontecer, eles vão se anular e a corda vai ficar parada naquele instante em que uma fica exatamente sobre a outra. Tá bom? Para que isso ocorra, elas precisam estar em oposição de fase. Olha só, por que oposição de fase? Porque a onda, ao longo do seu comprimento, tem duas fases, né? A fase que, digamos assim, ela está em, para não confundir mais, porque às vezes a gente tenta simplificar muito e tecnicamente fica errada a frase muitas vezes. Digamos que o fato delas estarem em oposição de fase é querer dizer que quando uma está no máximo, a outra está no mínimo, tá bom? Quando uma está tentando construir uma vibração grande, a outra está tentando reduzir essa vibração, esse movimento de vibração. Basicamente, eu posso falar que uma onda está em fase oposta da outra quando uma está para cima, a outra está para baixo. E elas estão na mesma fase quando as duas estiverem ou as duas para cima ou as duas ondas estiverem para baixo. Então, para ocorrer uma interferência destrutiva, claramente tem que acontecer este desenho e este desenho. Uma está para cima, outra está para baixo. Elas estão em fases opostas. E para que a interferência seja destrutiva total, quer dizer que uma precisa anular a outra. Logo, o tamanho delas precisa ser o mesmo. E o tamanho delas na direção de vibração a gente chama de amplitude. Ok? Então, resposta é a letra B. Estejam em oposição de fase e tenham a mesma amplitude. Questão número 2 dessa mesma página. Considere um segmento de reta imaginário unindo duas fontes que emitem ondas de sons iguais e em fase. Fonte 1, fonte 2. Ele considera um segmento de reta que liga elas. Ok. Se uma pessoa se deslocar segundo uma trajetória paralela ao segmento de reta que une as fontes, o som percebido por ela terá, então ela vai se propagar ao longo de uma trajetória paralela ao segmento de reta. Então ela vai andar por esse segmento de reta aqui, ela vai andando assim, ó, vai andando, ok? O som percebido por ela terá intensidade nula. Vocês acham que enquanto ela estiver andando por isso daqui, ela não vai escutar o som, porque a intensidade da onda que ela vai escutar vai estar nula, então ela não vai escutar nada? Não faz sentido, certo? Então, errado. A intensidade é constante. Também está errado. O que acontece? Quando essa pessoa estiver andando, vai ter pontos em que essas ondas vão se encontrar ali em fase, e vão ter pontos em que essa onda vão se encontrar na trajetória em oposição de fase. E assim vai ocorrer em vários pontos da trajetória. Quando tiverem pontos da trajetória em que essas ondas vão se encontrar de forma em que elas estejam em fase, o som escutado pela pessoa naquele ponto é um som mais intenso. E num ponto onde a pessoa estiver passando em que as ondas chegam ali em fases opostas, essa pessoa quase não vai conseguir escutar o som, porque vai ocorrer uma interferência destrutiva e ela vai escutar, se as duas fontes tiverem mesma amplitude, ela vai escutar uma interferência destrutiva total e ela não vai escutar o som aqui. É possível, então, ela estar num ponto de uma trajetória em que vem som daqui e no ouvido dela ela não escuta nada? Sim, porque o som que vem de um lado, o som que vem do outro vão se bater, né, vão se superpor, não se bater, porque não é propagação de matéria, é propagação apenas de energia. Elas vão se superpor, causando uma interferência destrutiva, podendo causar uma interferência destrutiva, né?
e aí a pessoa não escuta nada, ok? É possível, tá bom? Assim como é possível pontos onde ela vai escutar com o dobro da intensidade, ok? Então, ela não vai escutar, enquanto ela estiver andando por aqui, ela vai escutar pontos em que a intensidade se intensifica e onde a intensidade se nula. Então, a intensidade não é nula o tempo inteiro, ela não é constante o tempo inteiro, ela é variável, perfeito. Letra D e letra E está errado porque ela fala que é constante a intensidade, ela é variável, alternando entre valores máximos e nulos. Perfeito, essa é a letra C, ok? E eu falei durante a questão se a amplitude for igual e tal, mas a questão falou ondas de sons iguais e elas emitem sons em fase. Professor, mas como é que ela emite som em fase e eu posso escutar em fase ou em fase oposta? Duas fontes estão em fase, quer dizer que elas produzem o som. Tipo assim, quando uma fonte estiver produzindo o máximo, a outra também está produzindo o máximo. Quando uma fonte estiver produzindo o mínimo, a outra também está produzindo o mínimo. São duas fontes em fase. Elas geram a onda com a mesma frequência e acontecendo tudo no mesmo tempo. Tudo bem? Isso é som sendo produzido em fase. Mas, dependendo de onde a pessoa está no meio da trajetória, ela pode estar escutando o som que uma fonte produziu quando estava no máximo e ela pode estar escutando da outra fonte um som que ela produziu quando estava no mínimo. Não necessariamente as duas ondas que são criadas no mesmo instante vão chegar ao mesmo tempo no mesmo ponto. Tudo bem? Se ele estiver mais próximo de uma das fontes, esse ponto vai escutar os sons que foram produzidos primeiro nessa fonte e vai escutar da outra fonte os sons que foram produzidos, né, depois. Pode gerar uma confusão no que eu acabei de falar, então eu vou repetir de uma forma mais técnica. Essas duas fontes vão produzir um som que vão se propagar com a mesma velocidade, porque são sons iguais. Esse ponto aqui vai escutar os sons que foram emitidos primeiro por essa fonte. Aliás, ele vai escutar primeiro o som que veio dessa fonte daqui, mas não necessariamente. Não, é sim. Tudo bem? O som que ela vai escutar são os sons que foram produzidos primeiro por essa fonte. E depois, quando ela escutar dessa fonte, são os sons que foram produzidos depois. Tá? Houve uma certa confusão. Galera, como eu não faço edição de vídeo aqui e rola um pouquinho de confusão, tá? Peço perdão aqui. O que acontece? Vamos repetir essa explicação. Ó, fonte 1, fonte 2. Tá? Aqui está o observador. Vai vir um som daqui para cá e vai vir um som daqui para cá. Se essas duas fontes estão produzindo sons no mesmo instante, ó, esse aqui vai produzir um som, veio para cá. Beleza. Na hora que passar, sei lá, um determinado instante de tempo, essa frente de onda vai andar para frente e outra vai ser produzida, ó, frente 1, frente 2. Essa daqui é a frente de onda 1, que depois de um tempo ela vai andar e vai surgir uma frente 2 aqui. Claro? Concorda que a frente 1, na hora que ela alcançar o observador, provavelmente já vai ter sido produzida uma frente 3, que na hora que ela for produzida, aqui também vai ter andado um pouquinho e vai ter produzido aqui a frente 3. Bacana. Você concorda que o observador, que está destacado aqui em azul, ele vai escutar primeiro a fonte 1, ou ele vai escutar a frente 1 produzida pela fonte 2, antes de escutar a frente 1 produzida pela fonte 1. O que eu estou querendo dizer? Esse observador que está aqui, ó, esse observador que está bem aqui, ele vai escutar primeiro essa frente 1 do que essa frente 1. Bacana. Mas quando esta frente 1 alcançar lá, volta para cá, observador. Quando a frente 1 da fonte 1 alcançar o observador, a frente que vai estar alcançando o observador devido à fonte 2 já não vai ser mais a frente 1, sei lá, vai ser a frente 4, aí para trás vai estar 5, a 6, e aqui vai estar 4, a 5, a 6. O que eu estou querendo dizer? Quando a frente 1
da fonte 1 chegar no observador, a frente que vai estar chegando no observador devido à fonte 2 não é mais a frente 1. É outras frentes que foram produzidas depois. Ou seja, um observador que está mais próximo de uma das fontes, quando ela escuta os dois sons chegando ao mesmo tempo, ela escuta o som que chega da fonte mais próxima, ela escuta os sons que foram produzidos depois. Enquanto, ao mesmo tempo, ela escuta os sons que foram produzidos primeiro na fonte mais longe. Veja que, nesse instante, ela tá escutando o som produzido pela frente 1 da fonte 1, no mesmo instante que ela está escutando a frente 4 produzida pela fonte 2. Ou seja, a frente 1 foi produzida primeiro que a frente 4, mas o observador escuta ao mesmo tempo a frente 1 e a frente 4. A frente 1 produzida pela fonte 1 e a frente 4 produzida pela fonte 2. Então, por que eu me atentei a isso? Porque existem algumas coisas teóricas que caem em vestibular falando justamente disso. O observador escuta primeiro o som devido à fonte vir da fonte mais próxima, mas quando os dois sons chegam no ouvido dele, o som que ele escuta da fonte mais próxima é um som que foi produzido depois do som que chega no seu ouvido devido à fonte mais longe. Ok? Beleza? Essa é a ideia. Tá? Então deixa eu apagar isso daqui. Bora lá. Questão número 3 agora. Um grupo de estudantes realiza um estudo sobre o comportamento de ondas. Para isso, eles dispõem de uma cuba preenchida de água e ao tocarem a superfície da água com o objeto vibrando regularmente, eles obtêm uma série de vales e cristas que se propagam conforme a representação feita na figura. Galera, isso daí basicamente é como se fosse uma piscina com água e a pessoa pega como se fosse um objeto, tipo esse lápis, e fica batendo na água assim. Aí ela vai produzir ondas desse jeito, com frentes de ondas se propagando. Ok? Frentes de ondas retas se propagando. Analise e verifique se elas estão corretas. Primeiro, se no intervalo de tempo de 4 segundos o objeto tocar a superfície da água 16 vezes, de tal forma que a distância entre duas cristas... Tá. Se no intervalo de tempo de 4 segundos o objeto tocar a superfície de água 16 vezes, então olha só, o objeto tocou a água 16 vezes em 4 segundos. Logo, ela tocou quantas vezes em 1 segundo? Basta dividir por 4. Se 16 foi o que aconteceu em 4 segundos. Isso vai dar 16 dividido por 4, dá 4. Então, ele toca na água 4 vezes por segundo. Significa que a frequência que o objeto bate na água é de 4 Hz. 4 ciclos por segundo, 4 batidas por segundo, 4 repetições por segundo, 4 ondas por segundo. Hertz significa repetição, ciclo, onda, o que quer que seja, por segundo. Ok? Hertz significa por segundo. Tá? De tal forma que a distância entre duas cristas consecutivas é 2 centímetros. A distância entre duas cristas consecutivas é o seu comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é 2 centímetros. E a frequência é 4 Hz. Isso são os dados da onda que está sendo produzida aqui. Ok? Consequentemente, a velocidade de propagação da onda será de tanto. Bem, é só usar a fórmula da onda, a equação geral da onda. Qual é a velocidade, sabendo que o comprimento de onda é 2 centímetros e a frequência é 4 Hz? Você vai ter que a velocidade é 8. Qual a unidade de medida? Centímetros por segundo. Logo, o item está errado. Tudo bem? O item fala que é 4. Está errado. Tá faltando, acho que o resto da questão. Não peguei? Então, deixa eu pegar aqui rapidinho. Voltando aqui, galera, eu peguei e colei aqui do lado rapidinho, só para a gente resolver a segunda afirmativa da questão, tá? Se a mesma experiência for realizada nessa cuba contendo menor volume de água, então tá, tinha cuba, ela tinha água. Aí agora ele quer realizar na mesma cuba, só que contendo um menor volume de água. O que isso vai fazer? Concorda que antes a água tinha uma altura, ela vai passar a ter uma altura menor? O
que acontece com a velocidade da onda na água quando a profundidade da água diminui? Concorda que ela perde velocidade? V igual a lambda vezes F. Se você fizer a mesma experiência com aquela mesma fonte que produz ondas, a frequência vai ser a mesma. Como a velocidade vai diminuir, o comprimento de onda também diminui. Aí a questão fala, podemos afirmar que a frequência e o comprimento de onda diminui. Frequência só depende da fonte. Se você só mudar a altura da água, não vai mudar em nada a frequência da onda. Tudo bem? Frequência não muda. O que vai mudar é apenas o comprimento de onda que realmente diminui. Ok, galera? Beleza? Então esse foi o item ali que ficou faltando eu pegar no livro. Claro? Então esse foi o dever de casa. Tem tempo ainda. Vamos fazer agora a parte das questões intermediárias. Tudo bem? Assim, às vezes a gente erra, né, no nível do que é básico e intermediário, que a gente dá uma lida por cima, a gente acha que ele está cobrando uma coisa mais elaborada, quando na verdade, quando você vai fazer direitinho, ele está cobrando algo um pouco mais superficial. Ou às vezes eu pego uma questão intermediária sem querer e coloco nas básicas, tudo bem? Mas bora lá, tá? Entendo que no geral faz sentido ainda, apesar de ter um errinho ou outro, tá? Então bora lá. Questão número 5. O fenômeno da difração de ondas é a propriedade que a onda tem de contornar um obstáculo ou uma fenda, atingindo outra região que ela não atingiria se a propagação fosse retilínea. Perfeito, né? Tanto que isso é o enunciado da questão, não é para julgar. No caso da difração, é correto afirmar que as ondas difratadas mantêm as mesmas características de período, frequência, velocidade e comprimento de onda. Perfeito. Ela mantém todas as características. Tudo bem? Item correto. Todas as outras falam que ela muda alguma coisa, quando na verdade não muda nada. Ok? 6. Marque as afirmativas corretas. A luz transmitida pelo polarizador pode não passar pelo analisador. Bora lá. Aqui encontrei uma imagem na internet bacana aqui para mostrar. Eu não me aprofundei na parte de polarização dos principais instrumentos que a gente usa, tá? Mas, por exemplo, a gente pode falar sobre um microscópio que ele tem uma lente polarizadora e uma lente deu algum defeito aqui rapidinho. Tem duas lentes, né? Alguns instrumentos têm duas lentes. E por que é isso? Por exemplo, um microscópio ele tem essas duas lentes. Como eu já mostrei para vocês, por exemplo, aqui na lateral do meu rosto aqui, você vê a luz bateu aqui, está refletindo e sendo absorvido pela lente da câmera, né? Quando a luz bate, mas não na superfície da minha pele, mas na superfície de um vidro, de algumas superfícies específicas, tipo o vidro mesmo, cristal, alguns outros também produzem isso. Uma polarização da luz, ok? Essa polarização é importante que a gente tenha uma diminuição dela para a gente ainda conseguir ver as coisas sem tanta interferência dessa luz refletida. E no microscópio tem isso também. Aí você fala, professor, mas só precisaria de uma lente que polariza. Para que é esse analisador? É uma segunda lente que também polariza. Só que os feixes que permitem a onda passar dessas duas lentes que polarizam não estão na mesma direção exata. Tudo bem? O analisador é uma segunda lente criada para ajustar com precisão a luz polarizada, diminuindo a intensidade da luz que passou pela primeira. Então, a primeira lente polarizadora é chamada de cristal polarizador ou lente polarizadora mesmo, um número bem básico mesmo. Ela vai polarizar a luz, ponto. Mas essa luz que foi polarizada, ela ainda pode ser intensa a sua energia. E aí não necessariamente está na direção que você gostaria. Mas você pode falar, você poderia ter botado desde o início a lente inicial na direção que você queria. Mas se ela ficar mais intensa do que você gostaria, é bom que você coloque a primeira lente numa direção próxima da final que você gostaria e depois você coloca uma segunda lente com a direção que você gostaria. Tudo bem?
Porque a segunda lente é que vai dar aquele retoque, aquela finalização para ser na direção que você gostaria. E a diferença angular entre os feixes da primeira lente, chamada de lente polarizadora, e a segunda lente, que é a lente analisadora, o ângulo entre os feixes de uma lente da outra pode nos determinar, pode não, vai nos determinar qual é a redução da intensidade da luz polarizada de uma lente para outra. Tudo bem? A segunda lente realizará essa redução da intensidade e ela pode ser facilmente calculada por essa variação angular, mas não facilmente calculada para a gente agora. Tudo bem? Isso não é importante para a gente nem para o vestibular. Tá bom? Apenas o conceito de que existem muitos objetos que utilizam duas lentes polarizadoras, onde a primeira é chamada de lente polarizadora e a segunda de lente analisadora. Tudo bem? Que é o que vai dar essa precisãozinha a mais nessa polarização. Tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Aqui nós temos uma imagem, tá bom? Onde nós conseguimos ver o polarizador, polarizador bem aqui e o analisador bem aqui. Então veja, nós temos lá em cima o analisador e aqui embaixo o polarizador. Aqui primeiro passa a luz polarizada por baixo e lá em cima tem aquele retoque para fazer uma redução da luminosidade. Tudo bem? Ok? Então tá aí uma aplicação direta. Tá? Vamos voltar para a aula agora. Não é bem voltar para a aula, mas voltar para a teoria bruta, né? Como a gente está falando mais em si. Então, marque as afirmativas corretas. A luz transmitida pelo polarizador pode não passar pelo analisador. Pode. Em que situação ela não poderia passar pelo analisador? Concordo que o analisador é uma segunda lente polarizada. Se a primeira lente polarizada estiver assim, ou seja, e eu pegar a segunda e botar do mesmo jeito, a luz vai passar pelas duas. Eu não falei que você inclina uma das lentes polarizadas para reduzir a intensidade? E se você fizer uma perpendicular à outra? Eu já mostrei. A luz passa por uma, mas não passa pela outra. Ou seja, a luz transmitida pelo polarizador pode não passar pelo analisador? Pode. Quando o analisador tiver seus feixes perpendiculares aos feixes da primeira lente polarizadora. Então, é possível, ele pode não passar pela lente analisadora se ela estiver perpendicular. Ok? Então, afirmativa correta. Uma lente polaroide pode ser originada por qualquer cristal. Perfeito. Qualquer um pode gerar. Tá bom? Que é digamos assim, uma propriedade natural da luz de ser polarizada ao entrar em contato com essas superfícies reflexivas. Tudo bem? Translúcidas e reflexivas. Após atravessar os polarizadores, a onda não polarizada passa a vibrar somente em um plano. Não. Quem faz isso é a onda polarizada, não a não polarizada. Então, errado. Quando são usados dois polarizadores com aberturas orientadas perpendicularmente entre si, a onda não atravessa o segundo polarizador. É exatamente o que eu falei no primeiro caso. Essa frase é justamente a justificativa para a primeira afirmativa estar correta. Tudo bem? Então, próxima questão. Dá tempo ainda? Dá tempo. Vamos fazer o seguinte. Bora para a questão de cálculo direto. Tá bom? Vamos para a questão de cálculo direto, vamos pular aquela teórica, já que está acabando o tempo.